Senhor. Esse frio na barriga da primeira vez nunca passa, né? Misericórdia. Mas tudo é para a glória do Senhor. A gente não tem essa maestria, né? Que o pastor tem de falar, né? Mas essa semana, antes do pastor fazer o convite, eu ainda falei lá em casa. Eu falei assim, eu sou medrosa, mas eu sou corajosa. Então, a hora que ele falou, eu falei, nossa, é Deus pondo a gente na prova mesmo, né? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Filemon. Filemon. Ele tem somente um capítulo. Depois de 2 Timóteo, antes de Hebreu. Eu confesso que eu já tinha uma palavra, eu já estava estudando uma outra palavra, mas hoje eram umas 4 horas da tarde e eu só vinha essa palavra e só vinha uma palavrinha. Eu falei, Jesus, vamos lá então, né? Tá bom. Amém? Eu vou estar lendo do versículo 8 até o 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Por isso, ainda que pudesse existir em Cristo, que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo, tornei-me pai dele na fé quando estava na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considero seu companheiro na fé, recebo-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime o meu coração em Cristo. Escrevo esta carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e amado Santo, Pai, nós te louvamos e te glorificamos. Ora, Senhor meu Deus, pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor Jesus, que o Senhor venha a falar no coração de cada um deles, que não seja nada de mim, Senhor, mas que venha do Senhor, que o Senhor possa falar no coração de cada um deles, Pai, e que seja feita, Senhor meu Deus, a sua vontade nesta noite. Deus querido e amado, Pai, nós louvamos, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém. Então vamos lá. As folhas estão diminuindo com o passar do tempo. Glória a Deus. Hoje eu trouxe meu auxiliar. Hoje está diferente. Mas é para a glória de Deus. Eu ia pedir para o Misael colocar um vídeo no final, mas você pode pôr para a gente já?
O que eu faço quando tem alguém que pecou contra mim de forma ofensiva, repetida e sem arrependimento? Ele peca contra mim 7 vezes, eu deveria apenas perdoá-lo? Não 7, mas 77 vezes. Sabe, eu não quero dizer literalmente 77 vezes. 70 vezes 7. O completo vezes o completo. Perdão sem fim. Eu ainda sou humano e não consigo. O homem torna tudo muito mais difícil quando se apoia em seu próprio entendimento. Você não pede desculpas para ser perdoado. Você pede desculpas para se arrepender. O perdão é um presente dado pela outra pessoa. Eu te perdoo. Está tudo esquecido. Acabou. Amém. Obrigada, irmão. Hoje o nosso estudo, ele vai ser abordado na palavra perdão. Eu creio que o Senhor ele já tem preparado e eu creio também que o Senhor já tem uma direção para esta palavra. Eu vou ser breve, mas que o Senhor Jesus venha falar no coração de cada um. O livro Filemon, ele é um livro que se encontra no Novo Testamento. Na realidade, ele é uma carta endereçada a um irmão chamado Filemon. Ela é a menor epístola escrita de próprio punho por Paulo de Tarso, que no momento ele estava preso, e essa carta, ela se trata de uma carta pessoal. É a única carta que não é falado sobre a crucificação de Cristo, mas Jesus ele sempre brilha em tudo que Paulo faz, né? Paulo ele estava numa prisão domiciliar já há cerca de 2 anos em Roma. Ele podia receber visitas nessa prisão domiciliar e ele continuava o seu ministério através dessa prisão domiciliar. O Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, porém... Peraí, vamos lá. Eu e minhas folhas. Então, Filemon, o livro de Filemon, ele é um livro que ele se encontra no Novo Testamento. Na realidade, ele é uma carta endereçada a um irmão chamado Filemon. Ela é a menor epístola, eu já li, né? Misericórdia. Então, vamos conhecer quem é Filemon, quem é Onésio. Filemon, ele é um homem bem-sucedido em Colosso, que conheceu a Paulo, e através de Paulo, o Evangelho de Jesus, e Filemon fez da sua casa uma igreja. Como bem-sucedida, Filemon tinha muitos escravos, e um deles era Onésio. Onésio, ele era um escravo fugitivo de Filemon. Onésio, a Bíblia não relata como foi, né, que ele fugiu. Porém, se ele fugiu é porque ele enganou Filemon né, deu rumo na sua vida. E nessa trajetória, ele se encontra com Paulo na prisão, onde ele pede ajuda para Paulo, e Paulo, como todos conhecem, Paulo não perde a oportunidade, e ele vai discipular Onésio, né? E nessa toda trajetória, Onésio, ele vira um assistente de Paulo. Porém, Paulo, ele tem uma missão, que é enviar uma carta a Filemon, pedindo que ele perdoe Onésio e o aceite como um irmão em Cristo e não mais como escravo. Só que naquela época, o que Paulo estava ali no momento fazendo, discipulando ele, se Roma o pegasse ou se Filemon o entregasse, isso seria mais prejudicial a Paulo também. E naquela época, quando um escravo ele fugia do seu dono, o dono ele tinha a liberdade de dar a punição que ele queria para aquele escravo, e poderia chegar até a maior punição, que naquela época era a crucificação na cruz, que todos nós conhecemos. Então, por enquanto, até aqui. Então, hoje esse estudo, eu vou ser breve, mas eu trouxe ele hoje como um sermão expositivo. Eu vou lendo alguns versículos e a gente vai falando um pouco sobre, em cima de cada versículo lido. Amém? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, o pastor nos ajuda, tá? A gente recorre a ele. Amém?
Então, amém. Como foi dito, né, este é um dos livros mais curtos da Bíblia, mas ele é cheio de profundos ensinamentos sobre o amor, perdão e a reconciliação. Como tema, o Evangelho que reconcilia e perdoa. No texto base, Filemon, a gente já leu do 1 ao 8. Filemon, eu já li. Então, vamos entrar aqui. No versículo 8 e 9, diz assim: por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Esses versículos vêm falar do amor que motiva. Paulo ele poderia ordenar a Filemon que, como um apóstolo, que ele tinha uma posição eclesiástica, né? Assim fala, né, pastor? Então, ele tinha um poder, não um poder, vocês entenderam, né? Ele tinha o seu cargo eclesiástico, então ele poderia exigir a Filemon, como um apóstolo, que ele aceitasse como obrigação ele, mas Paulo não. Paulo, como já um convertido, um servo de Cristo, ele vai sempre apelar pelo amor. Então, ele não usa da sua força, ele usa do seu amor para poder induzir a Filemon a aceitar Onésimo como de volta. Nos versículos 10 e 11, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Aqui vem falar da transformação em Cristo. Onésimo, ele era inútil para Filemon, mas agora em Cristo ele se tornou útil tanto para Paulo quanto para Filemon. E o Evangelho, ele muda a identidade do pecador, ele transforma o seu passado. É que o pastor sempre fala, né? O Senhor, ele transforma o lixo em luxo. E eu olho para cada um de vocês e olho para mim e eu vejo que somos todos um luxo de Jesus hoje, né? Porque fomos transformados. Ninguém é irrecuperável quando encontra a graça de Jesus. E não tem exemplo maior do que Paulo. Paulo, ele era um perseguidor, ele era um assassino, podemos dizer assim, né? Ele perseguia os cristãos e se Jesus fez o que fez na vida de Paulo, né? O que ele não pode fazer nas nossas e nos nossos também, né? No versículo 12 e 16, do 12 ao 16 diz: se os irmãos quiserem acrescentar, tá bom? Fiquem à vontade. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. O meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo. Ele é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão em Jesus. Aqui vem falar sobre o acolhimento fraternal. Paulo ele envia Onésimo de volta, pedindo que Filemon o receba, não mais como escravo, mas como um irmão amado. O Evangelho, isso aqui é maravilhoso, o Evangelho, ele elimina as divisões sociais, culturais e de status. Quando eu estava estudando aí, eu ainda lembrei, quando uma vez o pastor falou, um juiz, ele tem toda a sua autoridade, né? Mas se ele entrar por esta porta aqui, não tem mais essa de classe, ele é como todos nós, né? E o Senhor, ele nos permite isso. E veio também uma reflexão na minha cabeça assim, eu, Bruna, mãe de 3,
Eu não olho para o Juninho, ou para a Júlia, ou para a Cecília e falo assim, esse filho é melhor e esse é melhor. Não, são todos iguais. E para Cristo e para o Senhor é a mesma coisa. Ele não vai olhar, o pastor é melhor que a nossa irmã Fátima, o Daniel, o irmão Alessandro. Não, somos todos iguais perante a Cristo. Então não existe essa oposição, eu sou mais, eu sou menos, não. Somos todos iguais perante a Cristo. Até aqui, amém? Então tá. Então, no versículo 17 e 19. Portanto, se me considera o seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe devo algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho e pagarei, e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Aqui vem falar do custo da reconciliação. Paulo, ele se coloca no lugar de Onésimo. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Isso é um reflexo do que Cristo fez por nós na cruz. Ele pagou as nossas dívidas. Perdoar exige pagar um preço, mas é exatamente o que Cristo fez por nós. Claro que nós somos falhos, pecadores, somos movidos por sentimentos, né? E é claro que quando a gente é ferido, o Senhor fala que a gente tem que perdoar, né? Essa é uma ordem e a gente tem que obedecer. E perdi meu raciocínio. Exige pagar o preço. E quando, amém. E quando a gente perdoa, a gente não está só nos ajudando, como a gente está também ajudando o nosso próximo, né? É algo que não se vê, mas é algo que a gente sabe que acontece. Quando a gente é machucado, existem as feridas, as cicatrizes, né? Mas para a gente, vamos falar assim, uma elevação espiritual, a gente precisa exercer o perdão. Amém? Ali aquele vídeo que você passou mostra isso. Exatamente. Quando Jesus fala que o perdão, na verdade, ele levanta um outro. Você pede perdão e, ou seja, assim, aí aquele que é perdoado, aquele que perdoa, na verdade, ambos estão sendo levantados. Exatamente. Sim. Então, quando Jesus fala para Pedro, né? Pedro ele sempre era fúrico em questão disso, né? Porque os costumes dos judeus naquela época era assim, por exemplo, assim, de perdoar 3 vezes ao dia. Os judeus tinham esse hábito. Por exemplo, se alguém fez alguma coisa contra um, ele perdoava a primeira vez, segunda vez, terceira vez, depois já não perdoava mais. Aí Jesus fala, né? Aí Pedro, como ele é meio afoito, então ele joga mais 3
E a palavra do Senhor ela é bem detalhista, né? Depois, exatamente. E eu ainda veio assim, né, um relance assim. Falei, nossa, nós que somos donos de casa, mãe, esposa, a gente, Bruna, eu acho que o lugar que a gente mais exerce o perdão é dentro de casa, né? Porque é o nosso habitat, então a gente está ali à vontade e é o lugar que a gente mais precisa exercer o perdão. E já pensou o Wellington me irritar e eu ter que perdoar ele 70 vezes 7? É levar na prática. E é o lugar mais perigoso também, sabe por quê? Porque às vezes é o seguinte, pelo tempo de convivência, de repente alguém está cometendo tal coisa e ele não percebe a gravidade da situação. E aquilo ali faz com que, na verdade, né, não chegue a pessoa, vamos supor, pedir perdão. Mas porque o pai, de repente, na sua autoridade, ele fala de uma forma áspera com a criança ou de repente age de uma forma que não deveria agir. Então, ou seja, de repente, na concepção dele, por ser pai, por ter essa autoridade, ele acha que é humilhante pedir perdão para o filho. Isso aí, na verdade, vai trazendo uma casca, né? Vamos dizer assim, vai encobrindo o coração, vai endurecendo o coração e a gente vai, às vezes, lidando com aquela situação de maneira cotidiana e esquecendo de que a gente também precisa, ali dentro da casa, tanto pedir como exercer Exatamente. perdão, né? Amém? Eu e a minha esposa, Pode falar. Não, pode ficar à vontade. ela fala assim, você está falando de mim lá, mas é o que eu vivo com ela. Às vezes ela fala assim, mas eu perdoo você, daqui a pouco você está fazendo de novo, aí eu falo, mas é 70 vezes 7. Não, mas não dá, né, Rosinha? Se for usar assim também, né? Mas acaba virando automático, né? Não, você sabe o que é? Eu estava passando por um processo de uma situação em que eu estava me forjando meu caráter ainda, né? E aí, então, ou seja, a coisa mais ruim, irmãos, é o hábito que nós criamos lá daquela vida mundana. E aí, depois, quando você conhece a Cristo, e aí você perder aquele hábito que não é fácil, porque é um hábito de quase uma vida toda. E aí, então, você criou aquele hábito e de repente você está fazendo sem você perceber. E aí, então, ou seja, depois que você percebe que você fez, você vai lá e pede perdão, pede perdão. Então, ou seja, mas aí, graças a Deus, a gente vai trabalhando, né? Deus vai trabalhando em nós e a gente vai vencendo as nossas fraquezas, porque realmente é uma coisa difícil, não é fácil. Não. Né? Não é fácil aqueles velhos hábitos que a gente tinha lá e de repente a gente perder da noite para o dia, não é fácil não. Só com o trabalhar de Deus mesmo. É só uma graça. É verdade. Amém? Então, vamos para o versículo 20 e 21. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo esta carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Aqui vem falar a confiança no agir de Deus. Paulo ele demonstra confiança de que Filemão fará até mais do que pediu. Isso mostra fé na obra do Espírito Santo no coração dos irmãos. Quando confiamos em Deus, nós cremos que Ele é capaz de transformar corações e restaurar relações. Vou ler de novo. Quando confiamos em Deus, cremos que Ele é capaz de transformar corações e restaurar relações. Amém? Agora eu vou ler alguns tópicos que diz assim. Filemão, ele nos ensina que o Evangelho não é apenas uma doutrina, mas é uma prática que transforma os relacionamentos. Paulo nos mostra no versículo 9, o amor ele deve ser a motivação. No versículo 11, Cristo ele transforma as vidas. No versículo 16, nós somos chamados a acolher como irmãos. No 16, isso, somos chamados a acolher como irmãos.
E nos versículos 18 e 19 vem falar que a reconciliação ele tem um custo, a fé nos dá confiança na obra de Deus. Assim como Paulo, ele intercedeu por Onésio, Jesus, ele intercede por nós. Assim como Filemão foi chamado a perdoar, nós também somos chamados a perdoar. O Evangelho é poder de Deus para restaurar vidas e unir corações. Eu fiz uma pesquisa sobre o perdão, eu vou estar lendo rapidinho para os irmãos, tá? Que diz assim: o perdão gera em nós muitos mais frutos preciosos, tanto espirituais quanto emocionais e até físicos. Vamos ver alguns. A paz interior. Quando perdoamos, liberamos o peso da mágoa e deixamos de carregar ressentimentos que nos roubam a tranquilidade. Se os irmãos quiserem comentar em cima de cada um, vocês ficam à vontade, tá? Liberdade. O perdão, ele nos liberta das correntes da raiva e do ódio. Quem guarda rancor fica preso ao passado, mas quem perdoa consegue seguir em frente. É o que a gente viu no vídeo, né? Ele abraçou, ele liberou o perdão verdadeiro e você vê que ele saiu até leve, né? Cura emocional. Sentimentos mal resolvidos adoecem a mente e até o corpo. O perdão, ele abre o espaço para a restauração da alma. Relacionamentos restaurados. O perdão, ele reconstrói pontes quebradas, permitindo reconciliação e fortalecimento de vínculos. Veio agora na mente, assim, nós, depois que conhecemos a Cristo, quantos de nós já não demos um passo para trás, falou, opa, vou pedir perdão, vou construir uma ponte, né, e agradar ao Senhor. A obediência a Deus. Perdoar é um ato de fé. Jesus, ele nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, que fala lá em Mateus 18, 22. Quando perdoamos, andamos em conformidade com a vontade de Deus. Então, não é da gente, né? Perdoar é de Deus. Crescimento espiritual. O perdão, ele nos aproxima do caráter de Cristo, que perdoou até mesmo na cruz. Isso nos torna mais maduros na fé. Alegria verdadeira. Sem o fardo da amargura, o coração se enche de leveza e contentamento. O perdão, ele gera paz, liberdade, cura, reconciliação e um coração mais parecido com o de Jesus. Amém? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Jesus respondeu, amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então você vê que quando Jesus ele fala amigo, já é uma expressão de perdão. Ele perdoou Judas ali. Porque quando você não chama de inimigo, você é amigo, né? Então ele fala amigo, faça o que você vê que ele liberou o perdão ali, já cumprindo a vontade do Pai, que seria, né? Levado à cruz. E se Jesus não tivesse essa atitude de perdoar, os nossos pecados não seriam perdoados na cruz. É verdade. Você vê que ele falando o amigo é algo que sempre me chama muita atenção, porque amigo, né, o cara que acabou de ser traído, nós seres humanos, né, como Jesus foi, mas num nível espiritual tão alto, nós muitas das vezes não conseguimos perdoar uma traição. É verdade. Próximo, assim, porque Jesus escolheu Judas, né, pastor? Então é algo que fala muito forte no meu espírito. Eu queria compartilhar com os irmãos, porque o perdão, ele, meu pastor falou, é algo sob medida. A gente vai liberar para receber. É verdade. É um presente muito bom de Deus. Eu queria só deixar aí para os irmãos. Amém. Percebemos dentro de nós quando nós precisamos fazer algum conserto, né? Isso, como se diz, quando nós temos alguma coisa contra alguém, dentro do nosso coração já nos mostra que realmente existe alguma coisa, né? Que não está legal, a forma às vezes de você ver a pessoa, de você cumprimentar a pessoa. Então isso, na verdade, realmente
assim, eu estava trabalhando no terceiro turno e eu nunca fui uma pessoa boa para dormir durante o dia. Eu tinha muita dificuldade de dormir durante o dia. E nesse dia, eu fui trabalhar exausto, mas exausto mesmo, sabe? Cansado. E quando a gente fica sem dormir, a gente fica irritado de tudo, né? Nossa. Aí eu trabalhando, eu cheguei, fui lá fazer o checklist da empilhadeira, tudo e tal, e fui pro meu setor. Quando chegou lá, de repente, aquela correria até colocar o trabalho em ordem, né? Porque a gente chega, tá meio bagunçado, tudo e tal, até para se organizar. E aí a estamparia estava prensando uma peça lá, que era uma embalagem muito grande. Eu acho que ela devia ter mais ou menos assim, uns 3 a 4 metros de comprimento e por 1,5 metro de altura. E assim, então aquela correria era lateral da Mitsubishi e pegava lá e vinha para colocar para ele retrabalhar tudo e tal. Aí o rapaz do retrabalho falou para mim assim: André, será que você não pode dar um recado? Não era coisa minha, né? Não era um trabalho meu, mas eu peguei e falei, não. Só que ao decorrer da correria eu acabei esquecendo. De dar o recado do rapaz. Quando ele perguntou para mim, André, você deu o recado do rapaz? Eu falei, sim, rapaz, esqueci, meu irmão, me perdoa. Pronto, na hora que eu falei isso, ele já mudou. Ele já mudou e começou a falar comigo áspero, bem grosso. E eu também, eu vou falar para você, naquele momento que eu estava bem atribulado, né? Estava bem sensível, sentido de sono, as coisas, e deixei a ira naquele momento falar mais alto. E eu falei, rapaz, daí não é problema meu, é problema teu. E se quiser, você vai lá e fala agora. Eu falei, tá? E falei assim, se tiver algum problema, ele resolveu comigo. Nossa, eu falei, eu não sei. Mas bem na empilhadeira, ele foi trabalhar para mim. Aí ficou assim, escute, aí você vê, aí ficou aquele clima chato no trabalho. E de repente era a hora da ceia, né? A hora da ceia eu fui cear a janta. E acontece, na hora que eu peguei a bandeja, que eu peguei o prato e fui servindo, daqui a pouco, na hora que eu sentei na mesa para mim fazer uma oração, o Espírito Santo de Deus falou para mim, como é que você vai conseguir comer isso? Meu coração estava triste naquele momento, mas estava triste mesmo. Eu peguei, meu Deus, eu estava me sentindo muito mal por ter agido daquela maneira, porque dentro de uma situação como essa, você, irmão, se diz ser um cristão, que age de repente dessa maneira, se iguala ao nível do ímpio, você é o pior, você é o mais errado, irmão. E aí eu me senti tão mal naquele momento, peguei, falei, tem misericórdia, coloquei lá a bandeja no lugar lá e peguei, entrei no vestuário, dobrei o joelho e falei, Senhor, tem misericórdia, me ajude a acertar essa situação que eu cometi, mas me perdoa. Eu preciso acertar essa situação. E eu sabia onde ele deitava, porque fábrica é assim, cada um tem um cantinho para deitar, pega um papelão e vai deitar no canto. E aí eu sabia onde ele estava. Aí eu cheguei lá e falei, chamei, falei, posso conversar com você? Aí conversei com ele, pedi perdão para ele, falei para ele, rapaz, me perdoa, eu estava bem, eu expliquei para ele a situação e tal. Falei, me perdoa, mas eu acabei esquecendo de dar o recado lá, mas eu falei com você assim, de uma forma que eu não ia falar também, perdoa. Eu tenho uma filha, porque o rapaz era novo, né? Então eu tenho uma filha praticamente da sua idade, então, rapaz, olha, né? Eu me senti muito mal, despertei, e agi daquela maneira, me perdoa. E aí ele falou, não, perdoa eu também, porque eu sou expressar, eu também fiquei, né? E aí, graças a Deus, a gente acabou se acertando ali, e graças a Deus não ficou nenhum vestígio em nosso coração, assim, de mágoa, sabe? Então a gente voltou a trabalhar normal, conversar, fazer todo o serviço. Então, é muito importante isso, né? E quantos de nós, às vezes, assim, próprios irmãos, porque você pedir perdão para o ímpio não é fácil. Às vezes a gente tem dificuldade de pedir perdão para o irmão. É o que foi falado aqui, né? Tem um preço. Você vai passar por esse preço. Você chegar até eu pedir o perdão. Justamente. Então, ou seja, você pedir perdão para o ímpio, que você reconhece que você, como servo de Deus, foi errado naquele momento, tem que humilhar uma pessoa que não tem a Deus, que não conhece a verdade, você começa a pensar, o diabo começa a falar um monte de coisa na tua cabeça, e aí você não deve ouvir essas coisas, você tem que, ou seja, realmente usar a palavra, né? Se necessário, ou pede perdão e segue o caminho, porque é muito bom. Depois que eu pedi perdão para ele, meu Deus, parece que a noite foi até melhor para trabalhar. Aí jantou. Não, eu já não jantei, não.
continua sendo cheia. Quando você baixa, ela... Por isso que Jesus Exatamente. diz, para aquele que disser mal de você, fala bem com ele, porque a forma de desarmar as pessoas são isso. Se alguém diz que te odeia, fala para ela, eu te amo, pronto. É a forma de desarmar. Eu lembrei da Cecília, ela menorzinha. Eu lembro uma vez o Juninho mostrou a língua para ela e ela ficou triste. E ela é muito sentida. E eu peguei e falei assim, passou. E ela veio e me contou. Ela falou assim, e ela ficou chateada. Eu falei assim, quando ele fizer isso, você manda um beijo para ele. Gente, foi exatamente isso. Aconteceu exatamente assim. Ele passou o dia, ele foi lá, mostrou a língua para ela, ela pegou e... Nossa, ele ficou totalmente desconcertado. Amém, gente? Então é isso. Esse é o estudo de hoje. Eu creio que o Senhor já falou no coração de alguns aqui, né? A palavra do Senhor, ela vem para edificar, mudar, transformar. E assim como o Senhor Jesus, ele pagou um alto preço, né? E nos perdoou, que possamos fazer como Cristo, né? Possamos ser semelhantes a Cristo, perdoar, pedir perdão, amar, reconciliar, né? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.